E o primeiro animal é o leão. Leões africanos vêm sendo admirados ao longo de toda a história como símbolos de coragem e força. Esses animais possuem corpos poderosos e seus rugidos podem ser ouvidos a uma distância de até 8 quilômetros. A pelagem de um leão adulto é de coloração amarela dourada e os jovens apresentam algumas manchas claras que somem com a idade. Em geral, apenas leões machos exibem jubas, o impressionante adorno de pelos longos ao redor de suas cabeças. Hábitos alimentares. Os leões são carnívoros e caçam em grupo, chamado de matilha, principalmente durante a noite. Suas presas incluem grandes mamíferos como antílopes, zebras e búfalos. Tempo de vida. Em seu ambiente natural, os leões vivem geralmente entre 10 e 14 anos, embora alguns possam viver mais tempo em cativeiro. Reprodução. A gestação das leoas dura cerca de 110 dias, e ela geralmente tem de 1 a 4 filhotes em cada ninhada. A criação dos filhotes é feita principalmente pelas leoas, enquanto os leões machos protegem o território. Território. Os leões habitam as savanas, planícies abertas e áreas de arbustos da África subsaariana. Eles são animais territoriais e defendem seu território contra invasores. Vida em bando. Os leões vivem em grupos sociais chamados de prides, que geralmente consistem em um ou mais leões machos adultos, várias leoas e seus filhotes. Esses grupos têm uma estrutura social complexa, com hierarquias bem definidas. Elefante africano. Os elefantes africanos estão espalhados pelas savanas da África subsaariana e pelas florestas tropicais da África Central e Ocidental. Os elefantes mais setentrionais do continente são encontrados na área de Sahel, no Mali. A pequena e nômade manada de elefantes do Mali migra em uma rota circular pelo deserto em busca de água. O macho de uma das espécies de Loxodonta, o elefante da savana, atinge, em média, 3,2 metros de altura e pesa 6 toneladas, o que o torna o maior animal terrestre existente. Hábitos alimentares. Os elefantes são herbívoros e se alimentam principalmente de folhas, frutas, cascas de árvores e galhos. Eles podem consumir grandes quantidades de alimentos por dia. Tempo de vida. Elefantes africanos podem viver até 60 a 70 anos na natureza. Reprodução. A gestação das fêmeas dura cerca de 22 meses, a mais longa de qualquer mamífero terrestre. Geralmente, elas têm um único filhote a cada gestação. Território. Elefantes africanos são encontrados em uma variedade de habitats, incluindo savanas, florestas e áreas de arbustos, e podem percorrer grandes distâncias em busca de alimentos e água. Vida em bando. Elefantes vivem em grupos sociais complexos liderados por uma matriarca mais velha. Os grupos familiares podem incluir várias fêmeas adultas e seus filhotes, enquanto os machos mais velhos tendem a viver solitários ou em pequenos grupos de solteiros. Rinocerontes são animais de grande porte que possuem corpo largo e pernas curtas. Em sua cabeça, pode haver de 1 a 2 cornos, a depender da espécie, os quais são muito visados por caçadores. Os rinocerontes têm olhos pequenos e orelhas curtas. Outro ponto marcante é a presença de pele grossa e pelos escassos. Em algumas espécies, a pele confere uma aparência de armadura. Os rinocerontes são animais herbívoros, alimentando-se principalmente de gramíneas ou galhos. Podem ter diferentes preferências alimentares, a depender da espécie estudada. São animais mais ativos à noite e no início da manhã. As espécies de rinocerontes costumam ser solitárias, sendo observada a aproximação de outros indivíduos durante o período de acasalamento. As rinocerontes fêmeas dão à luz, a cada 2 anos, um único filhote. A gestação demora entre 420 e 570 dias. O filhote acompanha a mãe até o nascimento do próximo filho. A maturidade sexual é alcançada entre 7 e 10 anos, para os machos, e entre 4 e 6 anos, para as fêmeas. Os rinocerontes costumam apresentar uma longevidade de cerca de 50 anos. Diferentemente do que muitos pensam, quando falamos em rinocerontes, não estamos falando apenas de uma espécie.
Atualmente são reconhecidas 5 espécies deles, das quais 3 correm sérios riscos de extinção. Os rinocerontes são encontrados na Ásia e na África, sendo, em geral, os africanos mais agressivos que os asiáticos. Hipopótamos são animais que apresentam corpo em forma de barril e volumoso, com pernas relativamente curtas. Realizam poucas atividades que levam ao gasto de energia, passando grande parte de seu dia submersos. Os hipopótamos são encontrados na África, sendo a maioria da população encontrada na África Oriental e na do Sul. A caça ilegal para obtenção de carne e marfim, conflito com seres humanos e desertificação são algumas das ameaças enfrentadas pelos hipopótamos. Atualmente existem 2 espécies de hipopótamos viventes, o hipopótamo comum e o hipopótamo pigmeu. Trata-se de espécies distintas que também se diferem em seu gênero, sendo o hipopótamo comum pertencente ao gênero Hippopotamus espécie Hippopotamus amphibius e o hipopótamo pigmeu pertencente ao gênero Choeropsis espécie Choeropsis liberiensis. A espécie mais conhecida de hipopótamo é a comum, destacando-se pelo seu grande tamanho. Apresenta massa entre 1.300 kg e 3.200 kg e pode medir de 2 metros a 5 metros de comprimento, com altura de cerca de 1,6 metros. Além das grandes dimensões de seu corpo, o hipopótamo comum destaca-se pelo tamanho de seus dentes. Os caninos desses animais, por exemplo, podem crescer até 50 centímetros, enquanto os incisivos podem apresentar até 40 centímetros. Sua mandíbula apresenta a capacidade de se abrir em 150 graus. O hipopótamo comum é uma espécie de hábito semi-aquático frequentemente observada em rios, lagos e pântanos nas áreas de savana de várias regiões da África. Em geral, a espécie passa grande parte do dia dentro da água, saindo apenas à noite para se alimentar. Hipopótamos são animais herbívoros, pois são mamíferos que se alimentam de vegetais. Os hipopótamos comuns podem ingerir mais de 100 kg de plantas em uma única noite e se alimentam, principalmente, de folhas, ingerindo pequenos brotos, juncos e gramíneas. São animais polígenos, com o macho acasalando com várias fêmeas de seu grupo. Fêmeas grávidas se tornam muito agressivas e protetoras, mantendo esse comportamento também após o parto, protegendo firmemente seus filhotes. Os nascimentos ocorrem, geralmente, na estação seca, e os filhotes nascem com 22 a 55 kg. A gestação desses animais dura cerca de 243 dias. O crocodilo do Nilo é a segunda maior espécie pertencente à ordem Crocodilia, que compreende além dos crocodilos, jacarés, gaviais e caimões. A única espécie que o ultrapassa em tamanho é o crocodilo de água salgada, Crocodilus porosus. No entanto, esse último se restringe a territórios na Ásia e Oceania. Apesar do nome crocodilo do Nilo, a distribuição da espécie não é limitada ao rio Nilo, podendo ser encontrado em quase toda a África subsaariana. O crocodilo do Nilo pode atingir tamanhos enormes, chegando a 5 metros de comprimento, da ponta do nariz à ponta da cauda, e pesar próximo de 1 tonelada. No entanto, há relatos de indivíduos que passaram dessas medidas, pesando quase 1.100 kg e com mais de 6 metros de comprimento. Esses répteis são carnívoros com grande poder de predação. A principal fonte alimentar dos crocodilos do Nilo são os peixes. No entanto, eles podem se alimentar de praticamente tudo que consigam pegar. Durante os primeiros anos de vida, os juvenis podem começar se alimentando de pequenos invertebrados aquáticos e logo passando para peixes. Já os adultos possuem uma vasta gama de presas, podendo capturar grandes vertebrados, incluindo impalas, nus, zebras, búfalos e até mesmo hipopótamos jovens. A cauda possui musculatura extremamente forte e desenvolvida, utilizada para nadar e auxiliar na propulsão do animal ao atacar uma presa. O formato das mandíbulas, largas e robustas, auxilia o crocodilo a segurar a presa, impedindo que a mesma faça movimentos laterais que facilitem a sua escapada. Após capturadas, as presas são esmagadas pelas poderosas mandíbulas a fim de facilitar a deglutição. Se a presa for muito grande para ser engolida inteira, os crocodilos arrancam pedaços da presa realizando movimentos de torção com o corpo. Eles seguram a presa com a mandíbula e torcem o corpo para conseguirem retirar pedaços que caibam em suas bocas. Os crocodilos do Nilo botam ovos, podendo variar de 16 a 80 ovos por ninhada.
As fêmeas botam sempre no mesmo ninho, ano após ano. Ela cava um buraco no solo, deposita os ovos e eles serão incubados por cerca de 90 dias. Os machos podem permanecer perto dos ninhos. Quando chega a hora de saírem da casca, os filhotes começam a emitir um chamado que pode ser ouvido até a 20 metros do ninho. A mãe começa a desenterrá-los e quando todos estão fora dos ovos ela gentilmente abre a boca para que os filhotes entrem. Ela então os transporta até um curso d'água raso e abre a boca para que eles possam sair. As maiores ameaças aos crocodilos do Nilo são a redução do seu habitat, que inclui perder suas fontes alimentares, poluição, e a caça, tanto para uso do seu couro quanto mortes de crocodilos causadas por humanos em suposta retaliação a ataques sofridos pelos mesmos. O búfalo africano é um mamífero, herbívoro, que pertence à família Bovidae. É um animal de grande porte que chega a medir até 3 metros de comprimento e 1,7 metros de altura. Seu peso pode alcançar 900 kg. O búfalo africano é selvagem e é nativo das savanas daquele continente. Embora sejam bem maiores, os búfalos são semelhantes aos bois em sua aparência. Diferente de outras espécies de búfalos, os búfalos africanos têm a pelagem negra. Sua visão não é das melhores, porém sua audição e olfato são apurados. Seus chifres são largos e voltados para trás. Os búfalos habitam a África subsaariana, ou seja, todas as regiões da África exceto a região norte. Esses animais vivem pelas savanas, em planícies arborizadas ou abertas e em bosques. Bebem água 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite, e é próximo à água que preferem descansar. Pastam de dia e à noite, normalmente quando a temperatura está mais baixa. Vivem em manadas, que podem ser pequenas ou enormes. Os machos mais velhos, por exemplo, vivem em grupos reduzidos, de 2 a 5 indivíduos. As manadas maiores podem reunir milhares de búfalos, embora sejam mais comuns grupos de 50 a 500 indivíduos. A hierarquia nas manadas é sempre respeitada pelo grupo, pois entre eles, costumam ser tranquilos e silenciosos. A reprodução não tem época específica, embora nasçam mais filhotes nas épocas de maior oferta de alimento, ou seja, a época de maior incidência de acasalamento é a época do início das chuvas. A gestação dura aproximadamente 340 dias. Em cada gestação nasce apenas um filhote, com um peso próximo a 40 kg. As fêmeas são ferozes na defesa de sua cria. Os búfalos atingem a maturidade sexual, em média, aos 4 anos de idade. Os inimigos naturais dos búfalos são os leões, os leopardos e as hienas, que têm de formar grupos para matar um búfalo adulto. Geralmente atacam filhotes que, por algum motivo, estejam desprotegidos, ou animais feridos. Os leões respeitam os búfalos, tanto que dificilmente um leão, sozinho, ataca um búfalo. É necessário um grupo de leões para atacar um único búfalo, mesmo porque os búfalos sempre estão protegidos por sua manada. Esperamos que tenham apreciado nossa exploração dos animais mais perigosos da África. Desde os leões majestosos até os hipopótamos imponentes, esses animais nos lembram da beleza e da imprevisibilidade da vida selvagem. Se você gostou deste vídeo e deseja ver mais conteúdo como este, não se esqueça de curtir e compartilhar. E se ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos um novo vídeo. Obrigado por assistir e nos vemos em breve para mais aventuras da natureza selvagem. Até a próxima!